Bom dia, gente querida, gente abençoada. Aqui estamos para mais uma live poderosa, uma live cheia de história boa, experiências, compartilhando experiências, boas experiências para contarmos. Já vou chamar aqui a pastor Marcelo Vargas, eu já vou chamar ele aqui e aí nós vamos fazer aquilo que nós temos feito. Deixa eu chamar o Marcelo aqui. Marcelo Vargas. Meu irmão, você tá bom? Opa, meu amigo. Tudo bem? Você mandou o frio de Porto Alegre para cá, porque tá gelado aqui, hein? Tá frio hoje. É que não tá, na verdade não tá tanto, porque hoje tem um solzinho aqui, mas do mesmo jeito tá friozinho, tem que estar de casaco, de jaqueta. Essa noite aqui já deu 9 graus. Quer dizer, 9 graus assim, mais ou menos 11 horas da noite, a madrugada foi um pouco mais fria. Manda menos frio para cá. É. Pessoal, a gente vai conversar com o Marcelo aqui. Deixa eu já pedir um favor para vocês. Entra aí embaixo na live, vai no coraçãozinho. Por quê? Porque assim o Instagram entrega para mais pessoas e mais pessoas vão poder ouvir tudo que a gente vai falar aqui. Então vai lá embaixo no coraçãozinho, curte aí e depois você vai no aviãozinho. E no aviãozinho você envia para todos os teus amigos e com isso o pessoal vai chegando. Então eu já estou fazendo isso aqui e então se você puder, já curte aí e já envia para teus amigos todos. Eu estou enviando aqui para gente do Brasil e do mundo inteiro. Assim a gente consegue entregar essa novidade, as coisas boas aqui para mais gente. Vou fazer aqui também. Estou fazendo aqui, mandando aqui para muita gente. E assim, porque depois também fica gravado, as pessoas conseguem achar dentro do YouTube depois também, porque tem coisa boa para a gente conversar aqui. Sim. Calma aí, gente, que eu estou enviando aqui para muita gente aqui. Se conseguir, faz o mesmo, vai no aviãozinho e aí vai abrir várias pessoas que você pode enviar aí. E assim o desafio vai chegar para mais gente e nós vamos ter mais pessoas envolvidas. Marcelão, você está em Porto Alegre mesmo? Região metropolitana aqui, né? Viamão, na verdade. Viamão é caminho para onde? Viamão é do lado de Porto Alegre. Né? Já é caminho para Gramado ali? Não. Não, ela é mais... Não. Aqui em Águas Claras, que a gente fica, é mais focada para a parte do litoral aqui, né? Em direção ao litoral. Saída para Argentina também não? Não. Para o litoral, Não. Né? Aqui para as praias do sul. Eu conheço uma praia do sul que é Torres, né? Torres é praia, né? É praia. Bela praia, um lugar bem bonito. Quase Santa Catarina já. Uma vez eu estava eu fui de Florianópolis, na verdade foi a nossa lua de mel, Ana Paula está por aí. Então nós ficamos ali em Bombinhas, Florianópolis, fomos para Torres e depois a gente subiu para Gramado. E foi uma viagem assim maravilhosa, foi muito bom, muito bom. Mas Marcelão, que bom estar aqui com você, meu irmão. Vou te chamar de Marcelo, você me chama de Jonathan, tá bom? Tá certo. Aí a gente vai conversando aqui. Então, dar as boas-vindas para todo mundo, esse povo querido. Essa semana é uma semana muito especial, é a semana do Dia Global de Evangelização. Sábado agora é o Dia Global de Evangelização. É verdade. E, gente, graças a Deus, já tem muita coisa acontecendo, porque esse mês é o mês global de evangelização.
Então a gente está recebendo notícias aí do mundo inteiro, muita coisa linda acontecendo, e graças a Deus por tudo isso. E o Marcelo é o criador do Light Zone, ele é o fundador, ele vai contar essa história para a gente. E eles já treinaram nesses últimos, não sei se são 7 anos ou 10 anos, depois ele completa aí. Hoje a gente está fazendo 8 anos, acredita? 8 anos hoje. Parabéns para o Light Zone, que legal, que legal. Então, nesses 8 anos, eles já treinaram mais de 10 mil pessoas para a evangelização pessoal, o evangelismo pessoal. Então, tem muita experiência boa aí para contar. Mas, Marcelo, fala um pouco de você, quem é você, tua história, a tua vida, um pouco aí da igreja e um pouco aí de vocês. Bom, eu sou Marcelo, né? Marcelo Vargas. Sou casado com a Laura, que está assistindo aí. Beijo, Laura. E tenho 30 anos de idade, né? E faz 8 anos agora, hoje. Está envolvido aí com a área de missões, né? Treinamento, capacitação de jovens, ativação, despertamento aí. E agora, em julho, vai fazer 2 anos que a gente está aí pastoreando também uma igreja local aqui, né? Tem um processo de implantação desafiador no meio dessa pandemia aí, né? Estamos nos movendo com as nossas escolas integrais aqui também da missão, né? E treinamento, né? Envio para o sertão lá, com o pessoal, servindo igrejas. Enfim, estamos nos movendo, né? Eu estou mais nessa parte de realmente, vamos dizer, nesse mover apostólico de treinamento, né? De mais sentando na mesa com os jovens, mais nos movendo para eles propriamente estarem indo e sendo enviados aí. Legal, legal. Ô Marcelo, conta pra gente um pouquinho, depois você vai falar mais aí do ministério que estão fazendo, aí a gente já fala do Extreme Missions Trip também agora em julho. Mas como que nasceu o Light Zone? Como que Deus colocou essa semente aí no coração de vocês? Como que foi tudo isso? Bom, o que acontece, né? Quando eu me converti, né, digamos assim, né, eu comecei a receber palavras a respeito de missões, e já tinha recebido antes também de me converter, né? Mas era algo que eu não queria, assim, na verdade, me envolver. Quando eu me converti, eu queria só ajeitar a minha vida, entende? Ser uma pessoa melhor e tal. Eu não queria entrar, assim, nesse meio. Mas, ao mesmo tempo, né, como é interessante, a gente, quando é impactado por Jesus, assim, de uma forma, né, a gente ama falar de Jesus. Então, eu gostava de falar do amor de Jesus, né? Amava me envolver, testemunhar a respeito da minha mudança de vida, do que Jesus tem feito, mas ao mesmo tempo eu não queria compromisso com missões, com evangelismo, né? Olha, eu assim, isso passava na minha cabeça, porque quando falavam de missões, iam lá para a África, já me mostraram os pobres lá e tudo, eu falei, meu Deus, tipo assim, eu não quero isso para minha vida, né? Só quero ficar no meu cantinho, assim, mas... Enfim, a gente vai se movendo, né? Recebendo palavras, testemunhando, a nossa visão vai se abrindo a respeito disso daí, né? E eu tinha um parque aqui, tem um parque, na verdade, em Porto Alegre, que eu passava sempre na frente e eu olhava aquele lugar assim e eu dizia, a gente precisa fazer algo nesse lugar aí, a gente precisa evangelizar nesse lugar. E quando eu sentava com algumas pessoas para comentar a respeito disso, ninguém dizia, não tem como, não dá, ou ficavam falando coisas assim, né? Não... Até que eu estava indo para um seminário de missões numa outra igreja, né? E eu estava indo com o pessoal no carro e eu comentei com um amigo meu, disse, olha, o que tu acha da gente... Eu fiquei sabendo, né, do dia de evangelismo global, né? Global de evangelização, que era dia 25 de maio de 2013, estava indo assim para ele, falei, olha, o que tu acha da gente fazer um evento no Facebook? Eu convido o pessoal que eu conheço da igreja, tu convida o teu, a gente já une 2 igrejas, a gente vai lá e faz um impacto em Porto Alegre ali.
E ele olhou assim para mim e disse, vamos então. Aí a gente fez um evento no Facebook e aquilo foi tomando uma propagação, foi entrando, para ver 100 pessoas confirmadas e tal, foi avançando, o pessoal dizendo que vai ir, isso, aquilo, outro, né? E eu, olha só a proporção, né? Daí chegou no dia 25 de maio, né? E daí era um montão de gente. Eu não tinha feito escola nenhuma de treinamento de evangelismo, meu evangelismo era aqueles de bairro mesmo, né? Bater na casa, palma, dar o panfletinho, convidar para ir para a igreja, né? E tava lá. E daí, agora o que faz com todas essas pessoas aí? Porque no dia foi umas 300 pessoas, né? Foi muita gente assim, espalhada, né? Vindo de na primeira versão, na primeira vez, juntou 300 pessoas. Foi muita gente mesmo. Foi muito jovens, assim, era meio que uma marcha para Jesus, pessoa com cartaz, com panfleto, com violão, no parque lá, né? E daí olha só, vamos dividir esse pessoal, né? Divide a equipe, vai uns evangelizar para lá, uns pegam os panfletos, uns fazem teatro, tocam violão, e a gente se movimenta assim e tal. E foi isso que aconteceu, mas quando acabou esse dia 25 de maio, a gente nem tinha colocado o nome de Light Zone ainda, né? Mas eu saí com essa data porque foi uma confirmação de algo que eu saí daquela convicção e disse, olha, não vou mais parar com isso, né? Então, o Light Zone, ele começou com impactos de evangelização de eventos em parques, né? A gente pegou outros parques da cidade e começamos a botar som, teatro, com estratégia de evangelismo, e aquilo foi crescendo, né? Foi avançando com esses impactos. Depois a gente começou a se mover com culto, daí propriamente nos parques. Depois a gente começou com ação com os moradores de situação de rua. Depois a gente começou, foi orfanato, asilo, né? E começou a se espalhar assim com várias equipes, com diversos movimentos, né? De evangelismo assim em áreas diferentes. Então, todo final de semana tinha alguma ação evangelística, né? Então, Marcelo, o que começou com uma ação, assim, pelo Facebook, chegou a virar uma ação todos os finais de semana acontecendo. Todos os finais de semana. Sempre tinha algum lugar, né, na região metropolitana, seja Porto Alegre, Gravataí, Alvorada, né, Viamão, Cachoeirinha, para tudo que é lugar, para esses parques fazer evangelismo, né? Daí depois a gente começou, como nós não tínhamos experiência também com evangelismo, a gente começou a promover treinamentos de evangelismo, mas não era nós que dávamos, porque eu não tinha. Então eu chamava alguém que tinha experiência e promovia para treinar a nossa equipe e vinha a gente de fora, entendeu? Você falou uma coisa interessante. A falta de treinamento em evangelismo impediu vocês de fazerem? De começarem? Não. A gente foi fazendo do jeito que dava e fui indo atrás de pessoas que sabiam também para a gente aperfeiçoar aquilo que a gente sabia, né? Eu também fui indo para escolas, né? Fui para Jocum, fui para o Uruguai, onde tinha treinamento assim, eu fazia imersão para me capacitar também para eu poder ensinar, entendeu? Até que a gente foi dando passos de conseguir nós mesmos, dentro da nossa equipe, a gente propriamente promover esses treinamentos, entendeu? E aí foi acontecendo. Foi acontecendo, né? Fomos fazendo diferentes, né? Ação com garotos de programa, fomos promovendo também a área da fase, que é os menores que são presos. A gente fez muito tempo de trabalho ali na fase, né? Então foi crescendo até que esses projetos que foram tomando formas diferentes, eles criaram projetos próprios assim dentro da missão com áreas específicas, entendeu? E a gente foi avançando nessa parte de treinamentos, né? Se especializando nessa área de treinamentos, até que hoje nós temos uma escola, né? Uma escola ministerial, onde que nós treinamos pessoas, onde que jovens moram aqui com a gente 4 meses, são intensificados nessa parte de treinamento, de missões, de ministérios, né? E são enviados e a gente se move assim, né? Marcelo, o pastor Isaac Cardoso, o pastor Isaac é o diretor nacional
de evangelização da Igreja de Deus. A Igreja de Deus, ela está em quase 180 países, 170 países, um negócio assim, e eles estão fazendo um negócio tremendo no mundo inteiro, na América Latina também, e aqui no Brasil também. E ele está dizendo aqui que não tem obstáculos para quem tem disposição. Acho que essa foi a história do Light Zone. Vocês não sabiam nem como fazer, como juntar gente, como evangelizar, mas vocês fizeram. O que você diria para pessoas? Porque tem uma galera na igreja que quer fazer, mas a igreja local às vezes não faz. O que você diria para essa galera toda? É essa palavra, né? Isso é algo que eu tenho muita convicção, é a disposição do coração. Respondeu o nosso eis-me aqui, sinceramente, esse envia-me, sinceramente, né? É dar esses passos, porque o que acontece? Antes do Light Zone, eu queria algo pronto, eu não queria nunca, eu digo, eu vou me levantar, mas não tinha quem fazia, porque eu comentava com as pessoas, né? Ninguém fazia, então, o que eu fiz? Eu vou fazer eu mesmo. E fui. A cara, e a troço começou a se envolver, né? Que chegamos aí até 8 anos, né? E várias cidades e tantas coisas que a gente já fazia. Então, a disposição do coração é algo essencial, né? De ficar orando, ficar querendo uma resposta de Deus, Deus levanta outra. E muitas vezes é nós mesmos que precisamos nos colocar na brecha, né? Para ir começar, alguém precisa se levantar, né? A gente é muito fácil a gente querer algo pronto, algo que esteja 100%, mas aqueles que vão ser os precursores, né? Aqueles que vão se levantar com uma voz, um eco, seja na sua cidade, seja na sua igreja local, seja num bairro, né? A gente precisa de gente que se coloque na brecha e diga, eu vou. Eu não sei tudo, né? Eu reconheço que eu não sei tudo, que eu não estou capacitado. E bom, até hoje, isso, eu continuo aprendendo. Continuo sendo aperfeiçoado, continuo com esse coração, sabendo que a gente não sabe tudo e que não importa quanto tu aprenda, continua dependendo do favor e do mover de Deus, né? Mas isso, se colocar a disposição de se mover, ela é essencial para isso daí, né? Então eu digo para você aí que comece algo, né? Coloque uma voz, se envolva com pessoas, aprenda, né? Olhe o campo, entenda o encargo e dê passos, cara. Precisa alguém que se coloque nisso aí. Você se arrependeu de ter começado do jeito que começou e chegado aonde chegou? Não me arrependo, né? Eu reconheço que muitos erros foram cometidos aí em tudo isso, né? Que é por isso que eu sento com jovens e digo, não vão por esse caminho. Mas eu aprendi, entendeu? Entre acertos e erros em tudo isso daí, né? Acho que a perseverança, a convicção de uma visão de um encargo em continuar, isso gera maturidade, até a tua própria experiência de eu passar para os outros e eles conseguirem avançar e ir mais longe do que eu fui e se mover de uma maneira muito mais aperfeiçoada, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade de pessoas que se levantam, a gente tem que cuidar o coração para que esses que se levantam, eles não se orgulhem, né, nesse reconhecimento desse coração ensinável e disposto a aprender, que despreze tudo e não aprenda com os outros, né? Então a gente precisa desse coração que se mova em humildade, né, reconhecendo esse lugar e avançando, né? Mas não me Tá aqui com a gente o pastor Deisiel, lá de Itaboraí. Nós chegamos ontem de Itaboraí, Rio de Janeiro. Tivemos um final de semana fantástico com eles ali. A gente deu o nosso treinamento lá, os 3 passos para a evangelização pessoal. Foi um final de semana maravilhoso. E o pastor Deisiel também, ele é o diretor nacional de evangelização hoje da Igreja Evangélica Congregacional no Brasil. Primeira igreja a chegar no Brasil, Igreja Evangélica Congregacional. E, Marcelo, impressionante o que eles já fizeram esse mês. Eles estão indo para cima, estão indo para a rua, para os parques, falar com os vizinhos. E ele deu um testemunho. Eu estou falando dele porque ele está aqui. E ele deu um testemunho que o Dia Global de Evangelização, o mês global, a década de evangelização, que é esse movimento de evangelização,
trouxe uma vida nova para ele e para a igreja. Como que você vê uma igreja local, ou você é pastor de igreja local, e como que você vê, qual é a diferença de uma igreja local que tem ações evangelísticas fortes e igrejas que não evangelizam? Elas fazem culto de domingo, de quarta, etc. Quais são as diferenças? A diferença, né, propriamente está, acho que na revelação da expansão do evangelho, né? O evangelho precisa ser pregado, precisa ser anunciado, a gente precisa entender, né? Eu agora como pastor de igreja local, né, a gente fala sobre muito uma igreja relevante, né? Como tocar esse lugar, a gente reconhecer que esse lugar onde está a igreja pertence a gente como governo e existe um mover de Deus, uma estratégia de Deus para se mover, para ganhar almas, né? Se a gente não for... quando não se há paixão por almas, na verdade, o recado que a gente está se dando é que a gente não está nos preocupando com as pessoas que estão perdidas, que a gente não está amando, e com isso a gente não está pensando não evangelizar, não se dispor para a igreja avançar, né? Eu acho que nós, como pastores de igreja local, a gente precisa querer que a nossa igreja cresça não por números ou status, mas pelas pessoas que vão estar ali para a gente cuidar, discipular, as famílias que serão transformadas, né? Precisa ter uma visão, a gente se mobilizar com isso, ela é muito necessária para... Nem todo mundo vai responder, né? Porque existe a apatia, né, da vida espiritual de cada irmão, de cada pessoa, mas aqueles que se colocam com essa disposição de responder, Deus vai usar, né? A gente teve agora esse final de semana um seminário, até eu fiz um seminário andando no sobrenatural, a gente promoveu aqui da igreja local e da missão, e a gente fez um evangelismo aqui como a área da igreja local aqui ela é mais rural, né? Aqui eu posso dizer assim, Águas Claras, que é um bairro aqui de Viamão. A gente perguntou, onde tem movimento de pessoas aqui? A gente foi para os mercados no domingo de manhã, Legal. Que é o shopping aqui da região, né? E a gente foi com palavra profética, a gente foi orar por cura pelas pessoas, realmente ser luz e deixar essa luz expandir no meio das trevas e da escuridão, ser igreja nesse lugar, né? E é interessante que eu tive uma experiência, estava conversando com um cara dentro do carro, assim, e eu falando com ele, né, a respeito, ali, anunciando, ele perguntei, você já foi em alguma igreja, né? Como é que foi? Você acredita em Deus? Ele falou, eu já fui em igreja. Eu falei, como é que foi a experiência? Me conta aí, você gostou, não gostou? Como é que foi pra ti? Ele falou, olha, minha experiência na igreja foi como entrar nesse mercado que tá aí na frente. Eu falei, não pode. Não foi, você foi, não. Existe alguma coisa errada, né? E fui falando a respeito da revelação de Jesus, a respeito do Espírito Santo e tal. Ele foi se abrindo, a gente foi conversando. Até que eu disse, olha, eu posso orar por você? Aqui nesse carro, que posso orar? Ele falou, pode, né? E sempre quando eu vou orar por alguém, eu costumo usar até o linguajar, né? Assim, eu não costumo usar um linguajar muito crenteza. Eu disse, olha, é o seguinte, eu vou orar por ti, eu vou liberar umas palavras. Eu só gostaria que você abrisse o seu coração e você recebesse essas palavras na sua alma, assim, sabe? Eu vou liberar palavras boas, palavras de Deus sobre o teu coração. Você recebe essas palavras? Eu disse, recebo, né? Então, mas você abre o seu coração e absorva isso, sabe? Absorva. Entra nisso daí que eu vou liberar. E ele, tá bom. E eu invoquei o Espírito Santo ali naquele lugar, invoquei um toque ali naquele carro, né? Eu falei, Jesus, é real. Como é que esse homem entra numa igreja e não te sente? Tudo manifesta a tua presença aqui, né? Venha sobre esse carro, toca esse coração, né? Eu vi quando acabei a oração, ele tava movido, assim, a respiração dele mudou, assim. Ele recebeu um toque dentro do carro de um toque que ele recebeu numa igreja, né? Então, eu digo que na nossa igreja, a gente procura criar o ambiente, o clima, né? A gente está aperfeiçoando, vai fazer 2 anos de igreja, está com mais ano de pandemia do que ano de propriamente igreja, né? A gente está sendo desafiado, testado, assim, nesse tempo, mas não podemos crer que a pessoa entra numa igreja e não recebe um toque de Deus. Uma revelação de amor de Deus, e aquele homem sentir tocado aqui naquele lugar, e é isso que a gente tem que fazer, né?
E a gente teve várias experiências de cura na rua, pessoal de entrar em casas, de surdo ali ouvir, né? De revelar o reino, a manifestação do reino nas ruas, né? E eu acredito nessa igreja, né? A gente tem muitos sonhos aqui para a igreja local, de projeto com as crianças, ir para a rua, né? E eu acho que essa parte evangelística ela tem que estar no DNA, né? Eu acredito propriamente muito nos 5 ministérios, né? Então a gente precisa, né? Que essa igreja não se move na evangelização, não se move na palavra evangélica, na palavra profética, não se move no ensino, né? Não se move no cuidado, no discipulado, no pastoreio. Falta algo, né? A gente precisa se mover de uma maneira correta. E não existe uma igreja que... A igreja precisa se mover nos 5 ministérios. É a missão, a evangelização, o coração que se move para as ruas, que se preocupa com as pessoas, revela esse amor, né? A gente precisa tá inserido nisso aí. Duas coisas que você falou. O que eu experimento muito, eu sempre falo, gente, eu sou pastor de igreja local, eu amo a igreja, e eu creio que... Eu preguei domingo agora, Efésios 3, o apóstolo Paulo falando que a manifestação, o mistério que Deus revelou através do apóstolo Paulo é o evangelho para os gentios, e a manifestação do poder de Deus através da igreja diante de todo principado, potestade e etc. e por aí vai. Então eu creio demais na igreja e no poder da igreja local. Para mim a igreja local ela tem uma unção, um poder, a glória de Deus. Deus se manifesta do jeito que Ele quer. Ele é Deus. E tem países hoje islâmicos de outros países que você não tem um prédio de igreja lá e Deus está se manifestando lá. Então a gente não limita a Deus. E aí eu fico impressionado com o poder da igreja local, que ela pode mudar no bairro dela, na sociedade. Eu acho que uma igreja sozinha não muda a cidade dela, mas ela pode começar um movimento com outras igrejas e a coisa acontecer. Mas você falou uma coisa interessante, e aí falando de igreja, eu vejo algumas igrejas vivendo para si, vivendo só para o templo, vivendo só para a igreja, só para os membros, que é o cuidado pastoral, é o ensino, é o que você está falando, ela está correta nisso. Mas aí tem o evangelismo, aí tem o alcance, aí tem o ID, que quando a igreja ela é completa no que ela faz, ela alcança mesmo as pessoas ao seu redor e ela começa a ser a referência na sua cidade. E uma coisa que acontece muito comigo, e é o que você está falando, eu conheço o ministério de vocês, quando eu estou na rua conversando com pessoas, eu fico impressionado como os dons se manifestam. Vem palavra de conhecimento, vem revelação, vem cura, vem libertação, demônios são expulsos. E eu fico impressionado que os dons parece que acontecem muito mais nessas ações nas ruas do que dentro da igreja local. O que você fala disso? Oi, desculpa, é que meu celular está com pouca bateria. Tranquilo, tranquilo. Pode continuar. Você escutou? Então, dentro disso, a minha pergunta para você é isso. Vocês acabam experimentando esse mover poderoso de Deus quando estão nas ruas mesmo, de palavra profética, de palavra de conhecimento, de cura, de libertação. Eu sei, por exemplo, que na viagem de vocês lá para o sertão nordestino, que vai ter de novo agora, no Extreme Missions Trip, pessoas foram libertas, demônios foram expulsos. Essa é uma realidade nas ruas hoje. Então você tem que ir com a autoridade do evangelho e também com a prática dos dons. O que você acha disso? O que eu digo aqui, tá? Eu costumo dizer que o evangelista ele vai se metendo em umas situações que ele começa a ser desafiado por isso, né? Porque ele sai de uma zona de conforto para um lugar, né? Então, propriamente, isso te leva a tu se mover ali, né? A ter experiências ali naqueles lugares. Eu me lembro que na minha primeira experiência assim, de cura nas ruas, o que foi que aconteceu? Eu estava numa ação com crianças, numa comunidade que a gente estava fazendo, né? Brincando com as crianças, evangelizando com as crianças, assim, mais um evangelismo pessoal. E no fim da ação, o que foi que aconteceu? Eu peguei e perguntei para as pessoas
o seguinte, tem alguém que está precisando de alguma oração, alguma coisa assim, vem aqui na frente, né? Que nós vamos estar, eu vou estar orando por você. Vem aqui na frente que eu vou estar orando pela sua vida, né? E o que foi que aconteceu? A pessoa que veio ali na frente, né? Ela disse, eu quero que você ore pelo meu pé que está machucado. Mas eu não tinha chamado as pessoas para orar por cura. Eu tinha chamado as pessoas que eu queria abençoar a família, a casa dela, né? Isso, ou alguma coisa assim. E eu falei, meu Deus, agora o que eu faço aqui, né? Eu vou dizer que eu não vou orar pelo pé dela? Não, né? Eu vou... Seguinte, né? O pessoal tava lá, eu chamei o reforço de intercessão da ordem aí e tal. Coloquei a mão no pé dela e falei, o seguinte, né? Deus cura e sei lá o que. Nem sei como é que eu orei direito. Só que no final eu perguntei, aí, como é que tá o teu pé? Daí ela começou a bater o pé e ela disse assim pra mim, eu fui curada. Eu falei, não, mexe aí de novo isso aí. Daí ela falou, não, eu fui curada e tal. E daí nem eu, até incrédulo, eu orei e ela foi curada. Eu falei, nossa, né? Olha só que interessante, né? Isso daí, Deus curou ela na rua, através da vida, né? E até de manifestação, de expulsar demônio no meio da rua e tudo, porque não tem, tu começa a entrar em lugares e tu começa, daqui a pouco tu tá pregando o evangelho, tu entra numa casa e tem que fazer um culto, mas tu nunca fiz culto. Mas tu vai dizer que não vai, tu tem que ir. Tu começa, e quando tu começa nesses desafios, tu percebe que é aquilo que a palavra diz sobre o rio de Deus que tem dentro de nós, né? Você abre a boca e começa a fluir. Você abre a boca e começa a liberar, você toca e Deus cura. Então você entra nesses lugares e a Bíblia diz, né? Os sinais seguirão aqueles que creem. Quando ele via os discípulos voltam com alegria. Olha só, Jesus, o que aconteceu? Isso e aquilo outro, tal. Estavam nas ruas, né? Foram colocados em um lugar, né? Assim, a gente entra nesse desafio, a gente cresce em evangelismo, né? A gente cresce nos desafios até de tomar não, de situações diferentes, de gente com convicções diferentes, gente de religiões diferentes, né? Tu começa a conversar, tu sai pra rua e você é desafiado e Deus começa a te usar. E é isso, você começa a crescer, né? Então, quando ele te tira da zona de conforto, esse lugar, né? Tira e Deus começa a se manifestar, né? A gente começa a liberar aquilo que a gente recebe, né? E é isso daí, eu creio assim. Não, eu creio nisso. Já já você vai falar aí do sertão e como que as pessoas podem ser treinadas pelo Lightstone. Mas me diz uma coisa. Eu converso com muita gente, você também conversa com muita gente, muitos líderes. E eu tenho ouvido até alguns líderes dizendo, pastores, a moçada da igreja não quer nada com Jesus. A gente está precisando de um avivamento, não sei o quê. Cara, eu fico olhando assim, porque eu tenho tido o privilégio de caminhar com gente igual você e outros que a gente está fazendo live aí, que eu estou vendo um avivamento acontecer todo final de semana. Eu estou vendo a galera indo para a rua, eu estou vendo dons acontecendo, eu estou vendo gente sendo liberta, eu estou vendo igreja entrando onde ninguém entra. Então, graças a Deus, eu estou convivendo, não só no Brasil, fora do Brasil, eu estou convivendo com gente cheia de fogo, cheia de vida, que está indo para cima e dominando faculdade, dominando escola e pregando dentro do trabalho. Como que você trabalha com jovens, né? A maioria. Como que você vê essa galera? Que uns dizem que não quer nada, mas você está caminhando com uma galera que está deixando tudo para andar com Jesus e está cheio de fogo. Qual que é a diferença desses dois grupos? O que eu digo? Tem os remanescentes ainda, né? Existe ainda aqueles que são loucos, apaixonados, né? Aqueles que entendem ainda sobre renúncia, sobre sacrifício, que tiveram uma revelação de propósito, aqueles que querem mais de Deus, sabe? Que existe uma voz, existe um incômodo e se joga para isso, né? E a gente trabalha aqui com jovens que realmente eles largam o emprego, né? Porque ouviram uma voz, eles viram algo a mais. Se a gente não vê algo a mais, é isso que a gente não tem uma visão, sabe? Não tem um toque, algo que vale a pena a gente entregar a nossa vida, a gente por algo a mais, né?
A gente não consegue ver isso. E graças a Deus, né? Tem jovens aqui que vêm, que caem aqui com a gente, né? Alguns até de paraquedas, não sabem muito bem no que estão entrando, mas eles recebem um toque de Jesus, de algo que mudou a vida deles, né? Começa a queimar algo no coração deles que eles dizem, cara, eu não consigo mais viver sem isso. Eu não sei como eu vivi o resto da minha vida sem isso, sabe? O evangelho diário de vida, assim, né? Existem ainda aqueles. Eu sei que infelizmente, né? Quando a gente fala de jovens, né? A grande maioria, que é triste a gente falar isso, mas é a grande realidade. Não tem uma vida de oração. Não sabe o que é fazer um devocional de diário, sabe? O beabá do evangelho, né? Não se tem isso. Não se tem um discipulado, não se tem um confessar pecado, um abrir o coração, um entregar a sua vida, né? Eles vivem até, né? O que vai fazer, né? Nisso daí, né? E daí o que acontece? Quando tu entra na igreja, infelizmente, existe uma cultura o normal, né? Aqueles que estão com a água na canela, digamos assim. E tu acaba se adaptando, né? Tu acaba se acostumando com a pizza depois do culto, com o X depois do culto, né? E tu vive naquilo ali de jovens, o tipo de conversa, né? Não se tem aquilo lá, não, vamos passar tempo orando, vamos fazer um propósito de leitura bíblica, vamos fazer jejum, cara. Isso daí, né? Então não tem isso daí. Falta, né? Mas existe ainda, e eu gosto de andar com gente assim, entendeu? Você falou de jejum, e a Bíblia fala que para a gente não ficar fazendo o que faz, né? Mas a gente está agora, sábado, agora é o dia global de evangelização. E de uns dias para cá, umas 2 semanas para cá, eu estou aí com Deus, porque a gente está mexendo com coisas grandes aí, em termos de mundo espiritual, né? Sim. E eu senti uma necessidade de jejuar vários dias aí. Olha aí. Então eu jejuo até final do dia, início da noite, alguma coisa assim. E é impressionante porque a experiência do jejum, ela te traz um conforto. Essa é a minha experiência. Traz um conforto da presença de Deus e saber que Deus está naquilo, está com você, ou você está com Deus, etc. O jejum é uma coisa que poucas pessoas fazem, mas é muito bom, né? É necessário, né? As disciplinas espirituais para te se mover, né? Se você acredita em um legado, você quer que Deus, que você quer marcar uma geração, né? Você quer viver como Jesus viveu, cara? Tem como, né? Não tem outro caminho para fluir, para você andar no espírito, né? E eu gosto de falar de gente que a vida da pessoa, ela me desafia para mais perto de Deus, me constrange, né? Até quando a gente fala do sertão, né? Eu fui lá no sertão e daí a gente vai em povoados, em lugares lá, tu chega em lugares assim, remotos, daí tu chega lá, um casal de missionários naquele lugar que largou tudo, lá de tal cidade, porque ouviu uma voz e tá vida por um povoado, sabe, semeando seu coração, a sua vida, aquilo te constrange, sabe, o evangelho daqueles que ouviram algo e que dispor a tua vida, sabe, te confronta, tu fica, o que eu tô fazendo, né? Será que eu faria isso daí? Será que eu me moveria dessa forma? Será que eu tenho essa disposição do coração? Será que eu estou vivendo uma vida muito confortável, um evangelho muito raso, enquanto os outros estão se doando? E aquilo vai te movendo assim. Então, tu precisa constantemente ser desafiado por Deus, né? E você não pode entrar numa rotina de vida com Deus, sabe? Você precisa o tempo todo se autodesafiar, né? Esse ano agora eu comecei, agora mês que vem acaba de novo, né? Coisa que eu nunca tinha feito, por exemplo, vou ler a Bíblia toda em 3 meses. Eu nunca tinha feito isso. Mas daí eu fiz. E agora mês que vem eu acabo já de novo a Bíblia, né? E ao mesmo tempo eu tô querendo mobilizar mais pessoas para essa leitura, entende? A gente precisa comer a Bíblia. Vamos ver, né? Se Deus quiser, aí vamos ler a Bíblia 4 vezes no ano, assim, mas não é
eu preciso estar constantemente desafiando a minha vida espiritual, a minha vida de oração, a vida de jejum, sabe? A se mover, a estudar, a conhecer Jesus. Senão a gente entra nessa rotina, não pode. Por isso que a gente precisa andar com homens e mulheres de Deus que nos desafiem para isso daí, sabe? Que nos constrange, que nos toque, que nos façam perguntas, que a vida deles nos leve a... Cara, eu preciso me parecer mais com Jesus. Preciso me parecer mais com Jesus. Você falou uma coisa muito importante que você falou. As pessoas com quem eu ando, eu não estou falando de esposa, etc., mas as pessoas com quem eu mais ando são as pessoas que vão dar mais ou menos o roteiro da minha vida, porque eu influencio e sou influenciado. Então eu preciso saber com quem eu quero andar. E, se eu ando com gente cheia de fogo, eu vou ter fogo. Se eu ando com gente só com gelo, eu vou ter gelo. Então eu preciso saber, e isso faz parte. Mas Marcelão, já caminhando aí para o final, fala sobre o Extreme Mission Trip, convida a galera toda aí. E fala também do treinamento, como que a galera faz para as igrejas serem treinadas, jovens serem treinados, como que o pessoal te alcança aí? Tá. Bom, primeiro, né, nós junto com o God, com o pessoal lá do Sertão, né, o Movimento de Evangelização do Sertão, é isso? Lá, Micheline, né, a gente está promovendo aí a escola, né, Mission Extreme. Em julho, pessoal, você pode passar um mês com a gente lá no Sertão, né, nos povoados, implantando a igreja, né, servindo, sendo treinados, se movendo, tendo experiências sobrenaturais com Deus, né? A última escola o pessoal fez cruzada, tu viu lá? Fecharam uma cidade, colocaram um olho, fizeram cruzada na rua, assim, ó, no meio da pandemia, se movendo, entrando nos lugares, sabe? Implantamos 2 igrejas lá, é desafiador, igreja embaixo da árvore, sabe? É sobrenatural, assim, né? A vida dos missionários que tem lá, sabe? Então, todo esse ambiente, você tá é uma imersão de um mês. Você acorda, é devocional, você acorda, é oração, você acorda, é pregação, de tarde você sai para pregar, de noite é culto, é o tempo todo você se movendo, né, nesse fogo aí do Espírito Santo um mês, né? Se você nunca teve essa experiência na sua vida, eu desafio você aí, nós temos ainda algumas vagas, né? Pode estar me chamando, eu, o Jonathan aqui, o pessoal do God, te manda o link lá. Como que o pessoal te acha? Se mandar um direct aí para você, como que o pessoal te acha? Se mandar um direct aí para você, consegue falar contigo? Isso, pode mandar um direct aí, eu passo as informações, envio o contato da Micheline, que ela tá cuidando das inscrições lá, sabe? É um mês, o valor de R$700, com alimentação. Com tudo. Inclusa, com lugar, tá? Um mês para você ter uma experiência. Tire esse um mês para Jesus lá e você não vai se arrepender, assim, porque é uma imersão, é algo de Deus, assim mesmo. Você que está cansado da sua vida espiritual, você que sabe que existe um chamado de Deus para sua vida, que existe uma voz de Deus aí para você, receba isso como um desafio de Deus e uma oportunidade, uma porta de Deus para você passar um mês lá com a gente, sendo aperfeiçoado aí naquilo que o Senhor tem para a tua vida aí, tá? A gente vai... acho que essa semana aí lança mais alguns folders aí com o Natan. A gente solta algumas coisas essa semana. O Marcelo, o outro pastor Marcelo Piero, ele é presidente do Conselho de Pastores de uma cidade em Minas, e eles estão fazendo um monte de coisa agora em maio. Lança um desafio aí, pastor Marcelo Piero, para ele mandar uma equipe com vocês em julho. Fala aí para ele. Olha aí, Marcelo. Envia uma equipe lá pra gente, pega os jovens aí que estão com o coração queimando para Jesus para aprender, né? Além dessa parte prática, a gente tem uns dias de treinamento assim para esses jovens, de equipação, de aulas mesmo, antes de estar indo para os povoados sertanejos lá para implantar a igreja, servir, se mover nas ruas. Enviam jovens lá para a gente, aí pega uma equipe da sua igreja, enviam 5 aí, ó, que a gente tem algumas vagas lá para estar recebendo lá no Sertão do Cariri, Juazeiro, e vai ser realmente sobrenatural, mais ainda do que foi a última escola aí. O Luke Gonça tá dizendo eu vou. O Luke Gonça tá falando que vai. Bora, Luke. Já.
O Wilson Vieira é líder de jovens e adolescentes de uma grande igreja aqui em Santo André, aqui do lado de São Paulo. Ele está perguntando, pode ficar menos tempo do que 30 dias? Olha, tudo a gente pode conversar. Vamos lá, vamos conversar, né? Tem algumas pessoas que querem ficar 15, a gente está vendo ali o que dá para fazer para estar recebendo essas pessoas que não, porque um mês realmente é bastante tempo. É, né? Puxado. É puxado, né? O Wilson. A gente fez 2 de 15 dias, mas a gente pode conversar, né? Tudo a gente fala com a Micheline lá e vemos o que dá para a gente adaptar aí. Tá. Ô Wilson, bom te ver por aqui. Wilson, faz um favorzão, já manda um direct aí pro Marcelo, liga para ele. Eu sei que você tem uma galera aí de Santo André para mandar junto nesse grupo. Wilson, é junto com a gente, com o God Brasil, com o Movimento Nacional, que você conhece. Meu irmão, a galera que foi, o ano passado foi mais ou menos 50 pessoas, foi maravilhoso. A galera vai voltar impactada, vale muito a pena, Wilson. Manda bala aí nesse povo. E Marcelo, como que faz para levar o treinamento do Light Zone para igrejas, para regiões, online, presencial? Como que faz? Tá, não, a gente tem a nossa equipe aqui, né? O pessoal que dá aula, dos obreiros aqui, do pessoal treinado, e a gente está à disposição para estar servindo as igrejas locais com ministrações, com treinamentos, né? Com seminários, com diversas aulas, né? É só me chamar aí. A gente tem todo um material e o nosso coração, né? Quando a gente trabalha com unidade de igrejas, né? Trabalho internacional, à disposição total para servir as igrejas. Nosso coração é capacitar e despertar, né, pessoas para estabelecer um reino de Deus com tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? A gente pode estar passando finais de semana com as nossas equipes, né? Tá servindo ou tá enviando um pessoal, grupo de jovens, enfim, a gente está à total disposição. E também tem as nossas escolas que a gente faz no período de férias, né? Tem escolas que a gente promove aqui de 7 dias, 15 dias, né? Você precisa entrar nas nossas redes sociais do Light Zone para estar acompanhando os nossos treinamentos. A gente também dispõe, às vezes, treinamentos online também. Mas a nossa principal escola, né? A gente quer todo mundo para ficar 4 meses aqui com a gente. É isso. Faz tudo para despertar e ficar os 4 meses aqui com a gente. Que daí são 3 meses teóricos, né? Que é aulas diárias, né? Devocionais, workshops, evangelismos, né? A gente se move nas ruas, vai treinando a equipe aqui, né? Experiências. E 1 mês no sertão. Agora, em setembro, a gente começa a nossa segunda turma de 2021, né? Que você fica aqui com a gente vai para o sertão de novo. Já fechei com o Pastor Hélio essa parceria, né? Em novembro, legal. A gente está indo para o sertão de novo com a próxima escola, né? E as inscrições estão abertas para você estar morando aqui com a gente, né? Ser cuidado, ser discipulado, ser treinado e ser enviado aí, né? A gente quer cooperar com o encargo que Deus tem para a sua vida aqui e você fica. Nossa escola fica aqui no Rio Grande do Sul, né? Cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, né? Você precisa morar aqui com a gente, tá? Você mora 4 meses com a gente. Fala os endereços aí de Instagram, Face, a site, como que acha? Eu vou colocar aqui, tá? É @LightZoneOficial. Aqui, ó, você entra no nosso Instagram e lá já tá aberta as inscrições, né? Acho que o vídeo até, eu acho, divulgação principal da escola, acredito que sai hoje, aí da nossa escola, né? E você entra lá e fica por dentro de tudo isso que tá acontecendo aí, né? Maravilha, maravilha. Gente, Marcelo, depois você finaliza aqui, a gente já falou isso, mas uma palavra de inspiração aí para quem está queimando o coração para ir para as ruas. Gente, quando a gente fala para ir para as ruas, vai com todo cuidado, vai com máscara, vai com álcool gel. Ninguém está falando aqui para ninguém ser irresponsável. A gente está falando de coisa séria, coisa boa e coisa com muita consciência. Então, o Marcelo vai terminar dando uma palavra assim para te animar. Mas esse sábado é o Dia Global de Evangelização, agora dia 29 de maio. Conta para a gente depois, pode me mandar um direct também. Você pode seguir as nossas redes, o Instagram é God Brasil, God é de Global Outreach Day, God Brasil, e tem o nosso site www.godbrasil.com.br, você tem um monte de informação lá também. O nosso desejo é alcançar o mundo inteiro para Jesus Cristo. É o que a gente quer e muita coisa está acontecendo aí em muitos países ao redor do mundo.
Então nós louvamos a Deus por isso. Mas Marcelão, finalizando aqui para a gente poder deixar salva essa live, uma palavra aí de encorajamento e de desafio para todo mundo aí. Vá, é isso que eu digo, vá sem medo, né? O medo, ele nos paralisa, a nossa reputação, do que vão dizer, do que vão fazer, do que... vá. Vá, se não ir, né? Você não tem experiência, você não cresce, né? Tem uma estratégia, um encargo é importante, né? Conseguir mobilizar equipes é importante, mas faça algo, né? Não fique de fora, você não é um observador, você não é um observador do movimento, você não é um que aplaude o que está acontecendo, você foi convocado para participar e para se entregar do que o Senhor está fazendo nesses dias, né? A gente fala de avivamento no Brasil, de queimar, né? Eu falo muito assim, ó, muitos levantaram os tênis, né? Tudo isso, glória a Deus, eu estava junto lá também, levantar os tênis, é legal, né? Para ir. Estávamos lá, foi bom. Foi bom, né? Mas e aí? Como é que resposta a gente deu com levantar o tênis? É fácil, né? Eu quero ver dar o passo mesmo e a parte profética se transformar numa ação efetiva na vida, né? Então vá vá sem medo, se mova e Deus com certeza vai te usar. Você que talvez só precisa dar um passo aí para um projeto, desencadear pessoas, desencadear mover na sua cidade, no seu bairro. E é com você, meu irmão. Não te acovarda, né? O Senhor nos deu um espírito de intrepidez, um espírito de ousadia, não é de covardia, não é de apatia, né? É esse espírito que nós temos, o Espírito de Deus que nos move. O Espírito de Deus é movimento, né? A gente já vê em Gênesis, ele pairava sobre as águas, se movia sobre as águas, e ele está se movendo, né? E o convite do Senhor é participe comigo, né? Se mova no que o Senhor está fazendo, se envolva nisso daí, permita a sua vida, o seu coração para o Senhor te usar e você marcar essa geração aí. Amém. Galera, tamo junto. Marcelo, obrigado. Gente, segue o Marcelo aí. É um ministério hiper ativo, contemporâneo, cheio de vida, cheio de graça, muita autoridade espiritual. Então segue aí, faz a escola. Nós somos parceiros, Lights On, God Brasil, muita coisa boa vai acontecer nesses 10 anos, na década de evangelização. Quiser falar com a gente aqui no God Brasil, pode mandar um direct para mim, pode mandar um direct para o God Brasil, e vamos junto nessa jornada aí, que nós vamos ver muito milagre acontecendo, muitas vidas sendo transformadas por Jesus. Marcelão, um abraço, meu irmão. Bom estar contigo. Deus abençoe, foi muito bom esse bate-papo aí. Vamos fazer outros. Vamos fazer outro. Deus abençoe. Tchau. Abraço. Deixa eu fechar aqui para salvar.